Bullying, origem na língua inglesa e contém o radical bully, que significa valentão. O bullying é uma prática muito antiga que até a década de 70 era vista como uma prática normal entre os jovens, como se fosse apenas uma maneira saudável de socialização. Hoje em dia, sabemos que práticas de agressão, sejam essas verbais ou físicas, não só não são saudáveis para os jovens, como também criam a longo prazo diversos problemas de socialização. As formas de agressão entre os alunos podem acontecer em todos os níveis da fase escolar, desde o primário até os últimos anos do ensino médio, sendo capaz de afetar profundamente a criança ou o jovem. O bullying muitas vezes é tratado como algo simples, mas ele pode atrapalhar a aprendizagem do aluno, além de afetar o seu comportamento fora da escola, segundo os psicólogos. Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, meu nome é Andressa, sou professora de Química no ensino médio e o que eu tenho notado em relação ao bullying é que felizmente ele tem diminuído de 2-3 anos para cá. Porém, claro, as práticas continuam e de forma online o que eu tenho notado é que o bullying ocorre em relação a algum aluno que está fazendo alguma pergunta ou mesmo que está respondendo alguma pergunta. Então, se a opção está ativa, alguns alunos bloqueiam ou mesmo excluem essa pessoa. Então, claro, quando isso ocorre, a gente conversa com toda a turma. Não nomeamos as pessoas, claro, até porque a conversa vai chegar naquele aluno. Aquele aluno ele vai saber que realmente fez algo que feriu outra pessoa e de alguma forma, ao longo dos anos, de aprendizado, ele vai fazer a reflexão. Então é essencial que nós, como professores, a gente faça uma boa interferência no sentido de conversar, de fazê-los refletir acerca daquela prática de bullying. Então, o nosso exemplo como professor, acredito, é o principal fator para que na escola, na sala de aula principalmente, o bullying possa ser conversado, possa ser explanado de forma que o aluno até possa se sentir à vontade para fazer perguntas. Em relação ao cérebro, por exemplo, nós temos as chamadas sinapses espelho ou neurônios espelho. O que significa isso? Significa que no momento da aprendizagem, principalmente das pessoas mais novas, até 25 anos, tudo que nós observamos, de alguma forma nós vamos refletir de forma comportamental. O melhor exemplo mais cotidiano para isso seria o nosso bocejo. Quando a gente enxerga alguém bocejando, os nossos neurônios espelho, eles estarão aptos a repetir aquele comportamento. E infelizmente isso também ocorre para o bullying. No momento em que alguém pratica o bullying, outra pessoa que talvez não tenha a sua reflexão bem formada acerca da sociedade, do comportamento e da ética, ela vai repetir aquele comportamento, seja de forma inconsciente, no caso do neurônio espelho, ou seja de forma consciente em relação à falta de ética. Então, o nosso melhor momento é na sala de aula, em relação às conversas, em relação às reflexões. Então, eu acredito que muito do comportamento adolescente se deve ao fato de, claro, estarem no período de aprendizado e refletindo acerca da sociedade na qual vivemos. Mas, sim, felizmente, esse comportamento ele tem diminuído, pelo menos é uma observação pessoal, mas sempre que isso ocorre de forma presencial ou online, a gente faz a interferência de forma a conversar, não apontando nomes, mas de forma geral, para que a reflexão sirva para todos, porque todos, de forma comum, nós é que faremos a sociedade e não apenas uma pessoa. Então a reflexão ela deve servir para todos. De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento, o Brasil é um dos piores países em termos de bullying escolar no mundo. Segundo dados de 2018 dessa organização internacional, o bullying nas escolas do Brasil é 2 vezes maior
que a média dos outros países. Como sua instituição lida com bullying entre os alunos? Este é um tema de muita relevância e a nossa escola tem um projeto dedicado a ele, que é o Projeto Bullying, que faz parte do programa Valorização da Vida. Para abordar o tema bullying, temos que considerar dois aspectos, um do ponto de vista preventivo e o outro da intervenção. Para falar de prevenção, temos que destacar os nossos princípios de convivência escolar. Os princípios filosóficos, teológicos e pedagógicos do colégio orientam para uma convivência saudável em todos os espaços escolares. Os princípios que regem a convivência escolar entre alunos, professores, colaboradores e pais traduzem o modo de ser e de proceder do colégio. E são eles: responsabilidade, cooperação, solidariedade, alteridade e respeito às diferenças. Na educação jesuíta, humanizadora e cristã, destaca-se o valor do ser humano como pessoa consciente, comprometida, competente, compassiva, autônoma e responsável com sua condição como cidadão global. Nesse sentido, o trabalho preventivo é tudo que engloba as questões do cotidiano e que são orientadas pelos docentes. São diversas atividades e conteúdos relacionados ao tema, incluídos no currículo, desde a educação infantil até o ensino médio, possibilitando assim o pensamento reflexivo e o desenvolvimento da empatia dos alunos. As atividades podem incluir desde propósitos de redação sobre os mais variados temas, como respeito, a inclusão, projetos interdisciplinares, até trabalhos de pesquisas e informações específicas sobre bullying, para que os alunos saibam as diferenças entre uma brincadeira típica da idade e um constrangimento. O aluno deve ser incentivado a fazer amizades e a formar vínculos, mas deve ser orientado também para as mais diferentes formas de intimidação e brincadeiras abusivas. Com isso, ele vai desenvolvendo a capacidade de discernir, fazer escolhas e colocar os limites necessários à sua integridade e à do outro. Importante destacar que esse trabalho, como qualquer outro relacionado aos nossos alunos, contamos sempre com a parceria e participação da PM e da rede de pais. Durante a vida escolar, procura-se sempre estabelecer um canal de comunicação e acolhimento com cada aluno e aluna, desde o seu ingresso. Acreditamos que quando acontece um fato desagradável ou quando algum aluno se sente intimidado ou se alguém percebe alguma situação que exige intervenção, por saber da existência do projeto Bullying, os alunos, professores e famílias já sabem a quem recorrer. Normalmente é a equipe de série ou ano que encaminha esse assunto, quando necessita de algo mais específico. Então, já abordando sobre a questão da intervenção, a primeira coisa a ser feita é acolher todos os envolvidos, ouvir com respeito as suas histórias e fazer os devidos encaminhamentos, já previstos no regimento escolar. Isso sempre junto aos responsáveis. Então, acolhimento, respeito são fundamentais em qualquer situação. Somos educadores, temos que orientar sempre para que não se repita um fenômeno que traga sofrimento. Então, nesse sentido, também temos orientado quanto ao cyberbullying, sobre o que é público e privado, sobre os sites que os nossos alunos acessam e o que eles postam, alertando para tudo que eles postarem, vai ficar sempre na internet. Outra situação que temos que lidar, muitas vezes, são com as desavenças que ocorrem fora da escola, nas festas, nos condomínios, e que têm tido repercussão dentro da escola. Muitas vezes as famílias nos procuram para fazer o papel de mediadores. E a segunda pergunta: você acredita que o aluno que sofre ou pratica bullying pode ter defasagem na sua aprendizagem? Bom, se realmente a prática se confirmar e não houver uma intervenção por parte dos responsáveis, tanto da instituição como da família, as vítimas de bullying, acredito que sim. Segundo a literatura, no ambiente onde existe bullying, existe intimidação, existe violência, existe sofrimento nos indivíduos envolvidos. Então, quem sofre, quem pratica e quem testemunha. Então, pode apresentar alguns sintomas como tristeza, apatia, baixa autoestima, medo de ir à escola, aumento de faltas, isolamento na turma e, consequentemente, queda no seu desempenho escolar. Então,
Então, por isso a importância de estar sempre atento e de proteger os alunos, promovendo o seu desenvolvimento integral e a construção da sua identidade pessoal e coletiva. Então, dentro de um ambiente seguro e acolhedor, né? Bom, espero, né, que de alguma maneira, mesmo que resumida, possa ter contribuído. Então, para nós, o cuidado com a pessoa é um dos valores e ele deve ser manifestado através da postura acolhedora, né, expressa por meio de diálogo, da abertura ao outro, respeitando a dignidade de cada um, de modo que todos se responsabilizem mutuamente e aprendam uns com os outros. É importante que famílias e escolas ajudem os estudantes a identificar e combater o bullying. Para que o ambiente escolar seja acolhedor, os jovens devem se sentir à vontade de buscar a ajuda de um responsável para que as medidas necessárias sejam tomadas para cada tipo de situação.